Ok, então, baseado na aula passada, a gente está hoje dando continuidade a essa parte da estabilidade da atmosfera. Eu gostaria de lembrar, antes de mais nada, que a gente tem basicamente três formas de transferência de calor, né? Transferência de energia. As três formas já são conhecidas de vocês, mas é sempre importante lembrar que são os processos de radiação, de condução e de convecção. As formas de transferência de calor, elas se dividem nessas três e nós vamos ter as três acontecendo em ambientes naturais, podendo acontecer, inclusive, simultaneamente. Então, essa figura aí, essa figura 2.14, que é de um livro, né, que está disponível aí nesse link que tem aí embaixo, apesar de não ser gratuito, mas é a fonte de onde eu tirei essa informação. Então, o que você tem? Você tem aqui nessa situação uma radiação solar aquecendo a superfície, né, como vocês já conhecem. Essa radiação solar que chega até o nosso planeta, ela atravessa uma região do espaço com ausência de matéria, isso quer dizer que o processo de transferência de calor por radiação ou irradiação, ele não precisa de um meio físico para se propagar, isso vocês já conhecem. E ele chega até o nosso planeta e, ao chegar ao nosso planeta, ele aquece a superfície terrestre. O aquecimento da superfície terrestre ele se dá ao longo do dia, né, ao longo enquanto você tem radiação solar atingindo, né, interagindo com essa superfície, e uma vez aquecida, essas moléculas que compõem a superfície do nosso planeta, elas começam a vibrar, né, aumenta o grau de agitação dessas moléculas, e calor é transferido de uma molécula para outra por condução. Então, é necessário que tenha um meio físico para que haja essa propagação, é necessário que tenha um meio sólido para que tenha essa transferência de calor por condução. E esse calor vai ser transferido para as camadas mais profundas do solo através do que nós chamamos de fluxo de calor no solo. E esse fluxo de calor também ele acontece entre o solo e a atmosfera numa camada muito fina, chamada de camada superficial, aquela camada subsuperficial bem próxima da superfície terrestre, em que essa camada é aquecida por condução, ou seja, a vibração das moléculas que estão aí em contato, atmosfera-solo, e há essa transferência de calor por essa forma. Agora, em se tratando de movimento vertical na atmosfera, o processo dominante é a convecção. Ou seja, você tem ar que é aquecido próximo à superfície, esse ar aquecido ele fica menos denso, consequentemente mais leve, ficando mais leve, o que vai acontecer é que esse ar ele quebra o equilíbrio hidrostático, ou seja, a força gravitacional balanceada com a força gradiente de pressão ou a força de empuxo, esse equilíbrio ele é quebrado, o empuxo predomina porque a densidade diminui, consequentemente o termo da equação da hidrostática, tendo a densidade no denominador, ele fica maior, né, ele vai reger esse ambiente e, consequentemente, você tem movimento para cima, um movimento por convecção. E esse movimento ele pega ar, né, contendo vapor de água, que foi transformado, né, passou por essa transformação, essa mudança de fase. Essa água que estava no estado líquido, ela foi para o estado de vapor, e esse vapor ele ascende juntamente com os demais constituintes da atmosfera, formando uma parcela de ar dessa atmosfera, né, uma parcela que compõe essa atmosfera, ela se desloca verticalmente. E esse movimento vertical ele é extremamente importante de ser analisado porque ele determina muitos fenômenos que a meteorologia estuda. Inclusive, é a forma de se transportar calor da superfície para a atmosfera, né, e da superfície para as camadas mais elevadas da atmosfera, porque
Uma vez essa água que estava no estado líquido recebeu uma quantidade de calor suficiente para quebrar a força de atração molecular e a água ir para o estado de vapor, essa quantidade de calor necessário para que isso aconteça é o que nós chamamos de calor latente de evaporação. Essa quantidade de calor ela é absorvida pela água, né? Ela aumenta o grau de agitação das moléculas de tal forma que ela muda de fase, ela vai para a forma de vapor, e esse calor latente absorvido ele é transportado verticalmente por esse vapor de água. Então, quando ele atinge camadas mais elevadas da atmosfera, devido à pressão externa diminuir, a parcela expande, aumenta o seu volume, e aumentando o seu volume, ela reduz sua temperatura pela forma tradicional que nós já conhecemos da equação dos gases, né? PV igual nRT, ou seja, P1V1 sobre T1 é igual a 1 P2V2 sobre T2. Se você tem a expansão do volume, consequentemente, você vai reduzir essa temperatura. E essa temperatura reduzindo, ela vai chegar a um ponto em que a parcela que estava na forma de vapor, com a água na forma de vapor, ela tende a voltar para a forma líquida, ou seja, tende a ter condensação. E quando a condensação acontece para a formação das nuvens, você tem a liberação de calor latente, ou seja, a mesma quantidade de calor latente que foi recebida aqui embaixo para a água sair do estado líquido e ir para a forma de vapor e foi transportado verticalmente, ele é liberado aqui em cima, aquecendo essa atmosfera. Ok? Então, você tem esses transportes acontecendo a todo momento na atmosfera e você tem calor sendo transferido, e isso é extremamente importante para a meteorologia. Agora, como é que esse movimento vertical acontece? Ele acontece de basicamente 4 formas. Aqui estamos falando de movimento vertical por convecção, ou seja, o ar ficou mais leve e, consequentemente, ele, por empuxo, ele ascendeu verticalmente. Né? Então, o que pode acontecer nesse caso é você ter uma massa de ar aquecida. Essa massa de ar aquecida, ela tende a se deslocar verticalmente para cima. O ar que está mais frio ao seu redor, ele tende a ocupar o espaço. Mais ar é aquecido, mais movimento vertical acontece, e com isso você tem a formação das térmicas, ou das termas, que é muito utilizado para o entendimento de até algumas atividades esportivas, como é o caso do balonismo, entre outras atividades, como o caso do parapente, que sempre se baseiam nesse movimento vertical dessas massas de ar aquecida, que aquecida, mais leve, consequentemente, ascende verticalmente. Então, essa é uma das formas de você ter movimento vertical na atmosfera. São grandes bolhas de ar ascendendo por convecção. Por exemplo, isso aqui é um momento, deixa eu ver se funciona o vídeo. Nesse tempo eu estava fazendo parapente e você vê o efeito das termas. Acho que não tem o áudio, mas você vê aqui que nós temos um contraste oceano-continente, né? E aqui eu estou me baseando, assumindo, né, que tem as termas aqui, as bolhas de ar quente, que sem nenhum mecanismo aqui eu consigo me deslocar verticalmente, aproveitando esse gradiente térmico e, consequentemente, essas bolhas de ar que surgem na beira da praia, ali na areia, com aquele ar, aquela superfície aquecida, você tem, consequentemente, o movimento vertical, o que faz com que, nesse ponto da atmosfera, você tenha forte movimento vertical. E isso é, inclusive, utilizado pelos pássaros, utilizado o balonismo, entre outras atividades. Né? Então, você tem essas bolhas de ar que ajudam a transporte vertical de massa,
mas também de energia. Por isso que quando a gente fala de transporte na atmosfera, é importante a gente tratar tanto de transporte de calor como transporte de massa. E o transporte de massa aí se refere à massa da atmosfera que é transportada, né? Os constituintes da atmosfera, entre eles o vapor de água, ou seja, massa de água sendo transportada. Inclusive, na atmosfera existem estudos que monitoram os famosos rios voadores, que são aquelas regiões com grande potencial de evapotranspiração, como é o caso da floresta amazônica, os oceanos e tudo mais. E esse vapor de água, né, que vai para a atmosfera, ele é transportado daquele ambiente para outros ambientes por, né, movimento da atmosfera. Então, você tem grandes rios, grandes concentrações de vapor de água sendo transportado na atmosfera, levando água de uma região para outra. Então, nós temos os rios terrestres, né, os rios que correm naturalmente, como a gente já conhece, e temos os rios atmosféricos, que são aqueles transportes de umidade, grandes transportes de umidade, que acontecem na atmosfera, que também transportam têm uma vazão, né, de grandes volumes de água diariamente. Então, ali nós vimos o processo de convecção, bolhas de ar, né, que inclusive estão carregadas em alguns momentos com vapor de água, se deslocando verticalmente. Mas uma outra forma de você forçar a atmosfera a se deslocar é quando você tem o efeito orográfico, né? Você tem uma massa de ar se deslocando, essa massa de ar ela está se deslocando horizontalmente, mas ela encontra um obstáculo, como é o caso de uma montanha. Como essa massa de ar não consegue adentrar na montanha, o que é óbvio, ela vai contornar. E para contornar, ela tem que subir na atmosfera. Subindo na atmosfera, a pressão externa diminui, o ar expande e resfria. Consequentemente, esse ar, ao passar para o outro lado dessa montanha, acontece o processo inverso, né? Ele é forçado a descer, descendo, a pressão externa aumenta, aquele volume diminui e a temperatura aumenta. Então, você tem também essa forma de forçar movimento vertical, tanto para cima como para baixo. Aqui o movimento não está acontecendo por convecção, ou seja, porque o ar aqueceu, ficou mais leve e se movimentou verticalmente. Aqui está acontecendo movimento por forçamento, ou seja, você tem um ar ascendendo verticalmente porque tem um efeito orográfico diante dele, tem uma cordilheira que força esse ar a contornar essa cordilheira. E ao contornar essa cordilheira pode acontecer vários efeitos, entre eles a formação de nuvens por condensação, porque o ar expande e resfria, e até acontecer a precipitação, como é o caso do que eu explico na aula passada, inclusive se referindo aqui à Serra da Borborema, a Campina Grande, em que nós temos um lado da cidade que tem mais precipitação do que do outro, simplesmente porque um lado recebe essa massa de ar úmida vindo dos oceanos e até que se forma aqui nessa região mais próxima aqui de Campina Grande, a região do Brejo, que você tem uma maior concentração de vegetação para ter evapotranspiração. Essa massa de ar úmida, ao subir a Serra da Borborema, muitas vezes ela chega a condensar de um lado da montanha, de um lado da cordilheira, né, da serra, e chove mais para o lado do Alto Branco, do Brejo, do que para o lado daqui, do outro lado da cidade, que é a parte mais de transição com semiárido, que seria aqui Boa Vista, Soledade. Então, nós temos Campina Grande como estando exatamente numa zona de transição. Essa zona de transição faz com que você tenha esse gradiente de umidade na nossa região. Então, essa é a segunda forma de você ter movimento vertical na atmosfera
nesse caso, forçado por um levantamento, por um efeito orográfico. Então, o que nos indica com relação a isso, de que existe na atmosfera variações de temperatura, e essas variações de temperatura, né, que a gente já conhece, eles têm muito a ver com essa mistura, né, com essa dinâmica da atmosfera em transportar verticalmente calor e massa. Então, essas figurinhas aqui que eu coloquei foi só para mostrar como é importante a turbulência na atmosfera, ou seja, esses movimentos verticais acontecendo, para misturar a atmosfera, né? E tanto em composição como em questões de transferência de energia. Se você olhar aqui, essa é uma figura, né? A sua figura do seu lado esquerdo é uma figura em que você tem uma estação meteorológica com seu termômetro, o abrigo, a uma altura aí em torno de 1,5 m, o termômetro está. E aqui você tem um perfil vertical da temperatura do solo até o nível de 1,5 m de altura. Veja como muda a temperatura simplesmente a 1,5 m da superfície. Isso aqui é num dia calmo, um dia de céu claro, com pouca turbulência, pouco efeito do vento, um dia bem calmo mesmo. O que acontece? Você medir a temperatura no solo, você pode encontrar, nesse exemplo aqui, uma temperatura do solo da ordem de 50 graus, e a 1,5 m você pode encontrar 35 graus de temperatura. Quando você compara, você tem aí basicamente 15 graus de gradiente térmico em 1,5 m de altura. Então, quando você analisa a mesma situação, mas num dia com vento intenso, em que gera turbulência, e, consequentemente, você tem uma mistura dessa atmosfera, e essa mistura, ela mistura não só em termos de massa, mas também em termos de calor, ou seja, de energia, você tem um comportamento desse tipo. Ou seja, o gradiente térmico é menor em dias de céu nublado, aliás, desculpa, em dias de vento intenso, ambas as situações aqui você tem céu claro. O que está diferenciando aqui o perfil de temperatura vertical é a condição de turbulência mecânica. A turbulência mecânica aqui é a turbulência causada pelo vento. Então, se você olhar nessa situação, o vento, ao se deslocar sobre uma superfície, como a superfície oferece atrito, oferece resistência a esse deslocamento, você tem tendência daquela massa de ar rotacionar na atmosfera. Ao rotacionar, essa massa de ar, ela adquire um movimento tridimensional, caótico, imprevisível e extremamente eficiente na mistura da atmosfera, ou seja, nos transportes de calor e massa. Nesse caso, nós podemos ver um dia de céu claro, como é o caso dito, mas de vento muito calmo, ou seja, vento muito leve. O perfil de temperatura vertical é esse. Num dia de vento mais intenso, você tem um perfil muito mais inclinado, ou seja, um gradiente muito menor. Se você olhar aqui as transferências de calor nessas duas situações, você vê que um dia com vento intenso, você tem muito mais rápida essa mistura da atmosfera. Ou seja, esse efeito da turbulência, ela é mais importante do que propriamente esse efeito da convecção no mesmo ambiente, sobre mesmas condições. Ou seja, a presença de vento, a presença da influência mecânica da atmosfera, ou seja, dessa turbulência criada pelo deslocamento da atmosfera, é muito importante nesse processo de transferência de calor e massa. A mesma coisa acontece à noite, né? Se você olhar o perfil à noite, é o inverso, né? Ou seja, a superfície da Terra
resfria mais rápido do que a atmosfera e aí você tem o gradiente invertido, né? A temperatura, a atmosfera cedendo calor para a superfície. Mas quando você tem uma noite também com muito vento, você tem um gradiente menor, porque você tem uma mistura maior dessa atmosfera. Isso é importante. Em termodinâmica, isso é importante para que a gente tenha um entendimento de instabilidade da atmosfera, mas isso é muito importante mesmo em micrometeorologia. Então, quem estuda micrometeorologia precisa bem entender esse efeito da turbulência no transporte vertical na atmosfera. Ok? Essa outra figurinha é somente para mostrar os diferentes comportamentos do perfil vertical de temperatura ao longo do dia. Basicamente é o que vocês vão ver nas figuras anteriores, começando à noite até o final da tarde. Bem, mas eu queria estruturar o nosso pensamento agora nessa figura, ou nesse slide. Né? Vocês viram na aula anterior que a gente definiu 3 estados de equilíbrio para uma parcela de ar. Ou seja, uma parcela de ar pode estar em equilíbrio estável, ela pode estar em equilíbrio instável, ou ela pode estar em equilíbrio neutro, ou em condições de neutralidade. Tudo isso tem a ver com a parcela e a atmosfera que circunda essa parcela, ou seja, a atmosfera ao seu redor. Então, imagine o seguinte, você tem uma parcela em um determinado nível da atmosfera, essa parcela está lá, e você tem toda uma atmosfera ao seu redor. Se a parcela está em um determinado nível, e nesse nível eu dou um impulso para que essa parcela se desloque, e aí esse impulso, como eu já falei para vocês e mostrei na aula, pode acontecer por diferentes formas. Ele pode acontecer um impulso por convecção, ou seja, uma massa de ar aquecida que vem se deslocando verticalmente, ela pega essa parcela e leva junto consigo. Então, pode ser esse deslocamento, essa convecção pode ser a razão para que a parcela começou a se deslocar verticalmente. Esse é o impulso. Mas também pode ser 2 massas de ar que se encontraram, uma massa de ar quente e uma massa de ar fria, e a massa de ar quente, por ser mais leve, ela tende a subir, a se sobrepor à massa de ar fria, e a parcela de ar que está ali na atmosfera, naquela região de transição, ela pode ser levada a subir na atmosfera, porque essa massa de ar quente está se deslocando verticalmente, e esse pode ser o impulso que a parcela recebe. Mas o impulso também pode ser porque essa parcela está em um determinado ponto da atmosfera, próximo de uma montanha, por exemplo, e o ar está vindo, se deslocando, e ele chega no pé dessa montanha, não encontra outra alternativa a não ser se deslocar verticalmente para contornar essa montanha. E nesse caso, o que acontece é que a parcela é forçada a subir verticalmente, né, a se deslocar verticalmente, porque aquele ar deu o impulso inicial. E você pode ter encontro de 2 massas de ar que vêm, elas em direções contrárias, ao se encontrarem, uma não pode entrar na outra, elas tendem a convergir e a ter um movimento ascendente. Né? Elas não podem entrar no solo, então elas têm que subir verticalmente, né? Subir na atmosfera. E esse encontro de massas pode pegar uma parcela que está ali, naquela atmosfera, e levá-la a se deslocar verticalmente. Então, esse impulso pode ser dado basicamente de 4 formas: por convecção, por efeito orográfico, por encontro de massas de ar quente com a massa de ar fria, né? Ou por massas de ar que simplesmente se convergiram e, na convergência, elas precisaram se deslocar verticalmente e, com isso, dar o pontapé inicial a essa parcela de ar que estava lá, inicialmente parada na atmosfera. Ao se deslocar verticalmente, essa porção de ar ela vai ter que ser observada com relação ao que está ao seu redor. Ou seja,
quando essa massa de ar se desloca verticalmente, eu preciso comparar essa massa de ar com a atmosfera ao seu redor para entender o que vai acontecer com ela. Se ela voltar à sua condição inicial, ou seja, voltar à sua posição inicial, nós dizemos que essa atmosfera ela está estável. Ou seja, mesmo dando um impulso inicial à parcela, ela voltou à sua condição inicial, ou sua posição lá que ela estava anteriormente. Aconteceu isso porque a atmosfera estava estável. Ela não teve mais energia para se deslocar para outros níveis da atmosfera. Bem, se ao dar esse impulso, a parcela se desloca e vai se deslocando, e cada vez mais ela se distancia da sua posição original, nós dizemos que essa atmosfera está instável. Se a atmosfera, se essa massa de ar ela se desloca, eu dei o pontapé inicial, ela saiu daquele ponto que ela estava em repouso, foi para outro ponto da atmosfera, mas ao chegar naquele ponto ela para e não se desloca mais, nós dizemos que essa atmosfera está neutra. Ela não é estável nem instável, ela é neutra. Ela é estável quando a parcela se desloca, mas volta para o seu estado de repouso, lá, o seu estado inicial. Ela é instável quando ela se desloca e não mais volta à sua posição inicial, porque ela continua se deslocando verticalmente. E ela é neutra quando você tem uma condição de que onde você colocar a parcela, ela permanecerá em repouso. Então, essas são as 3 condições que você pode encontrar numa atmosfera. A condição mais crítica para a meteorologia é a condição de instabilidade, ou seja, é aquela condição em que a atmosfera, se receber um pontapé inicial, um impulso, ela vai se deslocar verticalmente para cima e, consequentemente, vai transportar calor e massa, e, a depender das condições ao seu redor, ela pode formar nuvens e pode desencadear fenômenos que levam a, por exemplo, tempo severo, formação de tempo severo, como é o caso das nuvens de tempestades, ou as famosas nuvens cumulonimbus. Então, esse tipo de nuvem, cumulonimbus, elas só se formam em condições de instabilidade, ou seja, em condições que você tem forte atividade convectiva, forte atividade de movimento vertical, em que a parcela acelerada ela consegue se deslocar até níveis muito elevados da atmosfera. Ok? Então, essa parcela que está se deslocando na atmosfera, ao se deslocar, ela vai ser a todo momento comparado ao ar que está ao seu redor. Se a parcela não estiver saturada, ou seja, for uma parcela de ar que não atingiu a saturação, nós vamos chamá-la de parcela em condição de que ainda é uma parcela seca, ou seja, é uma parcela que ainda não atingiu a saturação. Ela tem umidade, mas ela não pode ser tratada como uma parcela saturada. Então, quando eu vou fazer a análise, eu vou comparar essa parcela se deslocando, ou a variação de temperatura que vai acontecer nessa parcela à medida que ela se desloca verticalmente, eu vou comparar ela a um gradiente vertical de temperatura que segue um comportamento adiabático seco. Ou seja, o gradiente de temperatura ou o gradiente vertical de temperatura daquela parcela que está se deslocando, ele precisa ser comparado a um gradiente adiabático seco quando a parcela não está saturada. E aí, professor, qual é o gradiente adiabático seco? Bem, a gente já conhece o gradiente adiabático seco na atmosfera. Então, a gente vai comparar o comportamento da parcela com o comportamento adiabático seco. Bem, professor, mas agora a parcela está saturada. Ela não consegue mais receber vapor de água porque já atingiu a condição de saturação. E agora, como é que a gente observa a parcela, o comportamento dela? Bem,
Agora, uma vez a parcela estando saturada, a gente vai observar o deslocamento dessa parcela e a variação de temperatura vertical dela, ou seja, o seu gradiente vertical de temperatura, agora não comparando a uma adiabática seca, mas comparando a uma adiabática saturada, que também existe valores para ela. Então, a partir de agora, nós vamos definir condições de estabilidade da atmosfera ou condições de equilíbrio da atmosfera, comparando o movimento vertical da parcela e como a sua temperatura muda à medida que ela se desloca verticalmente, com a variação de temperatura que acontece em uma condição adiabática seca e em uma condição adiabática saturada. A escolha da adiabática seca e da saturada vai depender da condição da parcela. Se ela estiver saturada, eu vou comparar a um comportamento adiabático saturado. Se ela ainda não atingiu a saturação, eu vou comparar a uma condição adiabática seca. E, nesse caso, eu vou poder ter o entendimento de como minha parcela vai responder às condições ao seu redor e saber se essa parcela ela vai tender a voltar à sua condição inicial, de onde ela estava, ou se ela vai continuar ascendendo verticalmente na atmosfera. Então, o que vai me dar essa informação é essa comparação do comportamento da parcela com as condições que nós chamamos de condições críticas, que é a condição adiabática seca e a condição adiabática úmida. Ok? Nós temos 3 minutos. Eu gostaria de abrir para vocês tirar alguma dúvida até aí, se tiver alguma dúvida nesse primeiro momento, para a gente dar aquela paradinha básica e retomar para dar continuidade à aula. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, está tranquilo, professor. Beleza. Mais alguém? Deixa eu só... Professor, interessantíssima de micrometeorologia. Eu estudei um pouco no mestrado da UFAL. Uhum. E essa falar sobre como eu posso falar? Esqueci a palavra, olha. Meu nome, poxa. E faz em micrometeorologia, o que interfere, o que muda, né? A turbulência. A turbulência ela é ocasionada mais à noite do que do dia, né? Mas essa informação não. Ser útil. Veja só. Nós temos 2 tipos de turbulência que acontecem na atmosfera. A turbulência térmica e a turbulência mecânica. Você pode ter as duas acontecendo durante o dia, potencializando. Por isso que a camada limite do dia, a diurna, é maior do que a noturna. Por quê? Porque você tem o efeito do aquecimento da superfície que gera turbulência térmica e aumenta essa camada limite. Agora, você pode ter vento adicional e intensificar essa camada limite, porque agora você tem as duas formas de você ter turbulência na atmosfera, que é a mecânica e a térmica agindo juntos. À noite, você só tem o efeito mecânico, ou seja, a turbulência noturna ela é gerada pelo efeito mecânico, ou seja, pelo deslocamento das massas de ar que encontra uma rugosidade daquela superfície e gera uma região da atmosfera que sofre ou que é impactada pelo efeito daquela superfície. E qualquer parcela que esteja, ou qualquer amostra que esteja ali dentro daquela região, ela é impactada por esse efeito. Então, se você olhar o livro do Roland Stuhl, ou Stahl, alguns pronunciam assim, o livro do Stuhl ele vai mostrar uma figura que mostra o efeito diurno, na camada limite, e o efeito noturno, inclusive uma camada se sobrepõe à outra, né? Tem aquela região de transição
entre camadas limites diurna e noturna e outras camadas intermediárias que a gente estuda na micrometeorologia. Mas é extremamente importante o entendimento da turbulência para você entender o efeito disso no transporte vertical de calor e massa. Ok? Bem, o nosso tempo está indo, eu vou fechar aqui, 3 minutinhos para botar para salvar aqui, tomar uma água e a gente retorna, tá bom? Beleza. Valeu.